Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escritor Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Hoje vamos falar sobre um estudo que aponta que quase 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. De acordo com dados do Indicador de Alfabetismo Funcional, INAF, divulgados na segunda-feira, 5 de maio de 2025, 29% dos brasileiros com idade entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais, ou seja, não sabem ler e escrever ou não conseguem compreender pequenas frases ou identificar números de telefones ou preços. Os dados são referentes ao ano de 2024. O INAF classifica o nível de alfabetismo da população com base em um teste aplicado a uma amostra. A soma dos níveis mais baixos, analfabeto e rudimentar, representa o percentual do analfabetismo funcional. A soma dos níveis mais altos, intermediário e proficiente, corresponde ao alfabetismo consolidado e o nível elementar está no meio. Apesar de o INAF ter constatado uma queda no nível de analfabetismo funcional, que foi de 39% para 29% em 23 anos, os pesquisadores destacam a preocupação com a constância no nível mais elevado de alfabetismo. O nível proficiente vem oscilando em torno de 12% desde o início da série histórica. Em 2024, esse percentual ficou em 10%. Dentre aqueles classificados pela escala INAF no nível proficiente de analfabetismo, 38% estudam ou estudaram até o ensino médio e mais da metade, 54%, cursam ou cursaram a educação superior. Ainda segundo o levantamento, o percentual de jovens de 15 a 29 anos considerados analfabetos funcionais passou de 14% em 2018 para 16% em 2024. Os pesquisadores do INAF atribuíram o aumento à pandemia, quando governadores e prefeitos fecharam escolas e muitos jovens ficaram sem aulas. A região com o maior percentual de analfabetos é o Nordeste, com 13%. Se somado ao nível rudimentar, 29%, a região tem 42% de população de analfabetos funcionais. O Nordeste tem 19% da população no nível intermediário e 8% no nível proficiente. Somando os dois resultados, a região tem 27% da população no patamar do alfabetismo consolidado. A região sul, 35% de analfabetismo funcional. O sudeste tem 22% de analfabetismo funcional. E as regiões norte e centro-oeste têm juntas 22% de analfabetos funcionais. Bem, eu escrevi esse livro, O Açougue Maldito, baseado em fatos reais do crime da Rua do Arvoredo de 1863. Quando Rose Ramos resolve viajar com o seu filho para uma cidade tranquila e bucólica, ela não imagina que um açougue na vizinhança esconde muitos segredos. Hoje vamos ler o capítulo 35 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Capítulo 35. Limpou o menino.
aproveitando para lhe dar um bom banho, tirando-o dali. Colocou roupas limpas, penteando o cabelinho do garoto, virou um príncipe. Viu que a testa dele ainda estava roxa. Desceram para a cozinha para preparar o jantar. Iria fazer uma alimentação mais leve, talvez uma sopa. Aproveitar verduras, legumes, um punhado de macarrão. Não quis comer mais daquela carne. Ficou meio impressionada com o que tinha acontecido na hora do almoço. O sangue tinha manchado a pia, escorrendo daquele jeito. Quando chegaram na cozinha, quase caiu dura, tomando um susto imenso, dando um grito terrível. Grudou no menino, não deixando ver nada. Os olhos arregalaram. Quem teria feito aquilo? A cozinha estava revirada, alguns pratos quebrados, as verduras socadas e os azulejos da cozinha tinham umas letras estranhas escritas em vermelho. Era sangue, letras mal escritas que ela conseguiu decifrar. Vou pegar você. Tinha passado a tarde inteira faxinando a casa e agora aquela bagunça. Quem teria entrado ali? Teria alguém na casa? O coração disparou. Estavam em perigo, ela e o garoto. Tentou proteger o menino e colocou-o em seu colo. Foi vistoriar as portas, aflita, correndo, checando todas as portas, todas as janelas. Já estavam fechadas há um bom tempo. Subiu as escadas, atravessando aqueles corredores gelados, tremendo, sufocando o filhinho que não entendeu nada. Nem sabia o que estava acontecendo. Ela suava gelado. Teria alguém dentro de sua casa? Não era possível que um fantasma teria feito aquilo. Fantasmas não teriam tamanha capacidade. Escrever na parede aquela mensagem, só podia estar ficando louca. Tinha alguém dentro de sua casa. Todas as janelas estavam trancadas, todas as portas. Correu para o seu quarto, agarrada ao menino que veio sacudido e agitado de todos os jeitos. Entrou desesperada, trancando a porta, passando a chave várias vezes. E se ele conseguisse entrar, chegando até eles? Tremia. Procurou abrigo deitando-se na cama, protegendo a criança. Quem estaria fazendo aquilo com ela? Era uma brincadeira sem graça, ou talvez alguém falando muito sério. O medo imperava em sua alma. Afinal de contas, seus pais haviam sido mortos naquela casa. O criminoso poderia estar à espreita por ali. O perigo rondava todos os lugares. Sabia disso. Eram tempos de muita violência que vinham de todas as partes. Tentou ouvir ruídos, colocando o ouvido na porta. Alguém mexendo nas coisas, subindo a escada, mexendo nos móveis e nada. Nem havia preparado nada para o menino. Nem sopa, nem mamadeira, nem salada. Tudo era silêncio. O coração estava na garganta. Sentiu muito medo. O garotinho não estava entendendo porque a mãe estava tão desesperada. Todo o corpo dela estava em alerta. A porta arrombada e ela e o menino tirados à força dali. Tentou não pensar no pior. Estava em pânico. Não conseguia imaginar ninguém fazendo mal às duas criaturas indefesas como eles. Talvez alguém querendo ficar com a casa que era dos pais. Mas agora ela estava por ali, vindo ficar com o que era seu. Tudo era silêncio. Não ouvia nada. Ninguém subindo as escadas. Ninguém mexendo nas coisas. Estava enlouquecendo.
Se tivesse um homem ali com ela, com certeza não teria tanto medo. A tarde finalmente chegou ao fim. As roupas estavam lá no varal, nem havia dado tempo de recolher. Teria coragem de descer até o quintal escuro? Ficaria tudo para o dia seguinte. Tentou relaxar, não conseguia. O menino pediu sua mamadeira, estava com fome. E agora, o que ela iria fazer? Tentou acalmá-lo, querendo que ele dormisse. A casa já estava toda às escuras. Insistiu. Ele começou a choramingar. Não queria que ele chorasse. O que faria naquele desespero insano? Teria que descer e preparar uma mamadeira para o garoto. Procurou ficar mais calma. A casa parecia mais silenciosa do que antes. Procurou os chinelos. Não sabia onde estavam. Iria descalça mesmo. Deixaria o menino por ali, quietinho, e voltaria muito rápido. E se alguém estivesse à espreita por entre aqueles corredores escuros? Não podia acender uma lâmpada. A falta de energia na casa deixava-a incomodada. Voltou a machucar o ferimento no ombro. O menino ficou deitadinho, olhando para a mãe descontrolada. Ela abriu a porta com todo o cuidado, espiando tudo, vendo se nada estava fora do lugar. O corredor estava muito escuro. Teria uma vela por ali. Acendeu uma. Deixaria o menino no quarto e desceria até a cozinha. A pulsação estava a 1000. Voltaria em instantes, o mais rápido possível. Não podia deixá-lo sozinho por muito tempo. Aquela casa era estranha. As coisas estavam acontecendo como antigamente, quando ela via vultos andando na casa. Mas agora a ameaça lhe parecia muito séria. Fantasmas não tinham capacidade de fazer aquilo. Uma ameaça escrita com sangue. Sangue igual a daquela peça de carne que comprou no açougue do homem misterioso. O pavor estava dentro de seus olhos. Fechou a porta, pedindo para o menino ficar enrolado nas cobertas em silêncio. Não fizesse barulho. Descalça, descabelada, a vela pingava em sua mão, iluminando um pouco o corredor. Alguma luz vinha lá de fora da rua, que era mal iluminada. Um poste aqui, outro ali, numa luz amarelada. Mas mesmo assim, a casa ainda continuava a ser um breu total. Desceu silenciosa, com a respiração ofegante. O medo era visível. O coração não parava, soava frio. Os pés pequenos pareciam não tocar o chão para não fazer barulho. Quem estaria fazendo uma brincadeira dessas com ela e o menino? A escada velha de madeira rangia, passo a passo. Olhava tudo com medo e atenção. Por quem gritaria se realmente tivesse alguém dentro de sua casa? Atravessou a sala ampla, cheia de móveis velhos e meio embolorados. O cheiro de bolor ficou mais intenso, pois a respiração dela estava mais ofegante. Quando chegou à cozinha, olhou aquilo tudo revirado. Acendeu mais algumas velas. O escuro agora havia se dissipado e ela via como havia bagunça no que ela tinha limpado. Verduras socadas, trigo jogado no chão, a toalha da mesa revirada, alguns pratos e louças espatifados, copos e talheres. Por que haveriam feito aquilo? O sangue do azulejo havia se secado. Olhou bem de pertinho. Ainda não estava acreditando. Conferiu as portas e as janelas.
Nada havia sido arrombado. Alguém talvez houvesse entrado na casa enquanto ela estava desatenta no quintal, estendendo algumas roupas no varal. Agora, o invasor poderia estar trancado num dos quartos para, na hora ideal, atacar. Estavam em perigo, mas tudo estava trancado. Tudo era silêncio. Tentou relaxar, não conseguiu. Tinha que fazer o leite do menino. Vasculhou a lata de leite no armário e, em instantes, a mamadeira estava pronta. Deixaria aquela bagunça daquele jeito. Amanhã, com certeza, arrumaria tudo. Sentiu uma sensação de frio por trás dela. Não estava sozinha, sabia disso. Pegou a vela e subiu, atravessando os corredores com muita pressa, sem querer olhar para trás. O medo era tamanho. Bem, lemos o capítulo 35 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos num próximo vídeo. Um forte abraço.